E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vitor Santos aqui na área e eu vou trazer aqui para vocês hoje um pouquinho aqui sobre o mundo das plantinhas terrestres, né? Eu gosto muito, cara, de rosa do deserto. E olha só que rosa do deserto grande. Olha o tamanho desse caudex. Como que ela tá galhada. Já tá até vindo uma florzinha aqui. Não consigo perceber nenhum enxerto assim aqui. Aliás, consigo sim, parece que tem um enxerto ali. Essa partezinha aqui, olha só. Tá vendo? Parece que foi cortado e colado e tá até vindo flor aqui. Então assim, eu não vou podar ela agora, né? Mas como vocês podem ver também, né? O vaso tá minúsculo. Então assim, tem muita raiz exposta aqui por cima, olha. Então o que a gente vai fazer? Deu uma volta aí. Comprei esse vaso, muito bonito, bem grandão. E ele não tem furos, né? Então, uma das coisas mais importantes pra gente aqui, né, quando a gente fala de rosa do deserto, é tá com um vaso que drene muito bem. Então, assim, a rosa do deserto é uma planta que fica muito legal. Ela é muito exótica, fica muito boa ali perto do seu laguinho, do lado do seu aquário, perto da janela. Ela tem uma estrutura muito interessante e esse caudex dela vai ficando cada vez maior. Vira uma planta muito legal. Quem gosta de aquário costuma gostar muito de coisas exóticas. Isso aqui, cara, é extremamente exótico, extremamente bonito. Então, eu vou furar isso daqui primeiro e vou mostrar para vocês como que eu vou preparar o substrato para poder plantar essa carinha aqui. E vocês podem até acompanhar, porque o substrato que eu uso ali, você pode utilizar ele para várias outras finalidades, entendeu? Para vários outros tipos de planta. Então, inicialmente é isso. Vamos preparar o nosso substrato e colocar a planta aqui dentro. Vocês podem ver aqui, olha, eu tenho várias rosas do deserto. Elas têm cores muito bonitas. E eu tenho assim, eu tô colecionando tipo uma de cada cor, pelo menos. Porque a ideia seria o quê? Eu posso vir aqui, né, e pegar cada galho desse daqui, quando ele estiver mais grosso, fazer um corte e colocar uma flor diferente. Entendeu? Ela aceita esse tipo de enxerto. Então por isso que eu coloquei aqui um balde bem grande, vou colocar ela ali. A gente vai esperar ela engrossar um pouco mais o caudex e os galhos. E depois a gente vai sair, né, fazendo enxerto. Vou classificar, colocar plaquinha nas minhas outras que estão ali. Eu tenho mais, tá uma bagunça aqui. Esse jardim aqui é da minha mãe, tô começando agora a arrumar. Mas eu plantei aqui um monte de muda sortida que eu comprei na internet. Cada uma de uma cor diferente. Então, à medida que elas forem florindo, eu vou classificando elas. Eu vou limpar isso aqui, tá um caos. E quando elas estiverem todas classificadas, a gente vai tá fazendo uma rosa do deserto gigante com muitas cores de flor diferentes. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui, então, qual a mistura, né, que eu utilizei para poder montar aqui o nosso substrato, né? Todo mundo sabe que a rosa do deserto ela precisa de um substrato bem soltinho, bem aerado. Então, eu costumo fazer aqui, né, para as minhas rosas do deserto, uma misturinha. E eu vou mostrar para vocês. Começamos ali, né, com areia, como vocês viram, e aí eu entrei com um solo de jardim. Ele já vem adubado, ele já tem uma terra um pouco mais enriquecida. E mesmo assim eu venho aqui e dou um plus com um pouquinho de humus. Nada em específico para essa marca, nem sei se ela é muito boa, mas ela foi fácil de achar aqui. Eu experimentei algumas outras montagens e tive bons resultados, mas nada muito científico, né? E aí, para poder agora fechar com chave de ouro, eu vou colocar um substrato premium aqui de suculentas e cactos, que é um substrato que ele vem basicamente um pouco de humus, casca de arroz carbonizada, perlita, carvão ativado. Então é um substrato que vai ajudar a gente ali a manter esse substrato
extremamente aerado, vai ajudar a fazer a retenção, né, um pouco da umidade, e a gente vai conseguir também, né, deixar ele, já falei, aerado, né, e a gente sabe que se as raízes ficarem, né, extremamente úmidas, ela vai acabar apodrecendo. Na rosa do deserto é muito desejável que a gente tenha esse substrato aerado, então coloco bastante desse carinho, dessa misturinha, para poder fazer com que esse solo fique bem soltinho e que ele não se compacte. Vocês vão ver que assim, essa mistura você pode fazer muita força, ela não vai ficar aquele solo compactado de jeito, maneira alguma. Chega a ser até bem surpreendente. Eu Quando eu pego daqui a pouco nessa terra e prenso ela na minha mão, ela vai se soltar. Acabei não mostrando isso, né, no vídeo, mas se você molhar ela e soltar também, ela tem um resultado bem positivo. Vocês podem ver, ó, fazendo bastante força. E esse substrato desmancha todinho. Vocês viram que tá uma terra bem rica. Então vamos começar aqui a montar. Eu furei, né, o nosso vaso. E essa furação eu achei que ficou até pouco, mas vai ser o suficiente por enquanto. Esse substrato é bem drenante e a gente vai colocar aqui uma camada de drenagem. Então vocês vão ver que eu gosto de colocar a manta tanto em cima desses furos. Vou vir aqui, né, com o elemento de drenagem, que no caso vai ser argila expandida, mas você pode usar outra coisa. E vou vir com essa manta por cima de novo. Então vai ficar uma camada com certa altura e que não vai entupir tão fácil assim. E isso vai beneficiar aí para a gente poder fazer as regras e ter certeza que a água vai escoar, mesmo que os furos, né, não sejam muitos aí no vaso. Porque querendo ou não, essa água que talvez possa demorar um pouco a sair, ela não vai ficar em contato direto aí com o substrato. E aí, depois de fazer essa colocar, né, vocês vão ver como eu comentei, eu coloco mais uma camada de manta antes de começar a estar dando entrada no nosso substrato novamente. Depois vocês me dizem aqui nos comentários como vocês gostam de fazer essa parte da montagem nos vasos de vocês, que tipo de materiais que vocês usam, qual que é o sistema de drenagem que vocês colocam, se vocês preferem auto-irrigante, enfim. A gente vai estar começando a colocar aqui agora esse substrato dentro desse vaso. Eu não estou acostumado a fazer tanto substrato assim de uma vez, geralmente minhas plantas são pequenas, meus vasos são pequenos. Esse é meu primeiro projeto com a ideia, né, de fazer uma rosa do deserto que fique com o caudex bem gordo, que cresça bastante. Então ela também vai ser um cavalo, como eu disse para vocês, né? Então meu objetivo é que ela cresça, engorde e fique bem bonita para poder conseguir fazer os enxertos que eu quero fazer no futuro. Eu devo ir aumentando aqui a coleção de rosas do deserto para poder conseguir fazer cores diferentes e tentando aos poucos, né, vários enxertos aqui nessa muda maior. Então vamos medir aqui, né, a altura que a gente quer que ela fique. Vamos tirar nessa outra bandeja para misturar o substrato velho que ela veio. Eu fiquei bem feliz aqui com o tamanho dessa planta, porque quando a gente limpa aqui as raízes, a gente vê que ela tem um tamanho bem legal. Olha só até onde que tá indo, algumas raízes já bem grossas dela. Então eu vou deixar ainda enterrado boa parte dessas raízes. Não vou levantar tanto assim, porque eu quero aproveitar o sistema radicular dela, que está muito bem desenvolvido, para que ela consiga se desenvolver muito bem esse ano. E no próximo ano a gente faça então um novo levantamento, né, de caudex e a gente consiga ter um resultado de desenvolvimento bem legal. Então lá veio, como eu disse para vocês, ela está bem grandinha, vai ficar bem legal aqui. Eu vou começar a colocar um pouco aqui de substrato ao redor dela, mas
como eu disse para vocês, eu vou estar deixando essas raízes aí, não vou estar parando tudo aqui agora. Eu vou encher primeiro e aí, quando a gente já tiver com todo o substrato, eu vejo o que sobrou de raiz para poder cortar. Por cima aí desse substrato, como ela vai ficar em sol pleno, pode ser que eu ainda jogue umas pedrinhas, alguma coisa do tipo por cima, para poder segurar mais a umidade. Então, eu lavei essa faquinha, passei álcool nela e vamos fazer os trabalhos aqui de estar removendo o excesso aí das raízes que ficaram para fora. Eu puxei um pouco, ainda ficou bastante coisa para dentro da terra, mas o que ficou também são essas raízes que não estão assim do mesmo tamanho do caudex, mas eu achei bem bonito. Creio que aí com o passar do tempo a gente vai ver aí uma planta bem, um caudex bem bonito e interessante. Essa parte eu tive um pouco de dificuldade, porque essa faquinha ela não está muito afiada. Eu não achei meu afiador. Provavelmente quando você mora com outras pessoas é justamente esse. As pessoas pegam essas coisas e não colocam no lugar. Então chega uma hora que para não estressar mais a planta eu desisto e deixo desse jeito, passo uma colinha, depois arranjo alguma coisa mais afiada para poder conseguir fazer essa poda. Eu deixei essa planta descansando na sombra alguns dias depois que eu recebi ela da floricultura. Na verdade eu fui até a floricultura e achei ela lá. E agora que eu tô fazendo, já passou mais aí de uma semana que eu tô com ela mais na sombra ali. E eu vou continuar mantendo ela numa transição, na verdade. Eu vou fazer uma pequena transição, vou colocar no lugar que bate a luz no final da tarde, ali depois das 16 horas, que começa a bater o sol direto nela, mas ela ainda fica o dia todo bem protegida do sol. E vamos ver como que ela vai estar se adaptando, se desenvolvendo aqui na nova casa dela. Eu agora vou fazer, né, o selamento dos buraquinhos que ficaram maiores, né, com essa cola, para poder evitar, né, que a ferida infeccione, alguma coisa do tipo. Tem gente que usa canela, eu estou muito acostumado já com cola em tudo, então preferi vir aqui direto com a cola mesmo. Mas você pode dizer aqui nos comentários como que você prefere fazer esse processo, dividir aí com a gente. E no final eu tive aqui um resultado bem satisfatório. Gostei muito de como que ficou aqui a nossa primeira montagem de uma rosa do deserto maiorzinha assim. Essa é a minha primeira grande. Então é isso, pessoal. Como vocês podem ver, transplantamos a planta aqui para esse vaso, que ficou muito melhor. O vídeo cortou porque acabou a bateria, ontem eu não tinha visto, mas deu para vocês verem, né? Eu lavei as raízes, montei aqui, coloquei no vaso, de ontem para hoje aqui, e abriu os botões, né? Então assim, ela tá com bastante botão de flor, por isso que eu não quero fazer a poda dela agora. Mas o que eu vou fazer aqui agora? Meu gato dormiu aqui, peguei ele agora de tarde também dormindo aqui. Então, vou ver se eu coloco umas pedrinhas aqui para poder, que além de estar retendo a umidade aqui dentro, né, talvez incomode ele um pouco para ele não ficar mais deitado aqui dentro, né. Então, assim, se você gostou do vídeo, se inscreve para você ver como vai ficar a decoração do vaso. Vou postar aqui depois quando ele estiver com mais flores abertas. Vem aqui, manda para os amigos e vem acompanhar pra gente como que está sendo o desenvolvimento dessa plantinha. Valeu! Ó, quem chegou aqui, ele tá dormindo dentro do meu vaso, tá? Assim, difícil, viu? Esse aqui é o Morfeu, parece lá. Olha lá. Invasor de vaso de rosa do deserto. Mas eu não posso deixar, né? Daqui a pouco começa a mijar e fazer cocô aqui. Então é isso aí. Valeu, gente.